Basta pensar que o Bolsonaro foi denunciado por importunar baleia. As joias do Bolsonaro, arquivado. Mas eles não desistem. Isso é ser comunista. Ser comunista é viver da mentira. Olavo é do Carvalho, melhor canal de cortes do YouTube. Esse negócio do like e do repost faz toda a diferença, e você verificar se está inscrito no canal também, com o tal do sininho das notificações. Isso faz com que o YouTube mande para mais e mais pessoas, vejam se estão inscritos no canal. Muita pauta para falar hoje, então vou direto ao ponto. A agenda feminista foi uma agenda muito influente, muito forte. Ela modificou o quadro eleitoral. Basta pensar que o Mandame, o muçulmano socialista que recebe visitas comendo no tapete, né, da prefeitura de Nova York, esse sujeito foi eleito graças, basicamente, a mulheres na idade ali de 18 a 38 anos, a maioria solteira, e por aí vai. Então, tem muito impacto esse tipo, né, de coisa. Os republicanos, há algum tempo aqui nos Estados Unidos, eles pensam em estratégias para resgatar o voto feminino, digamos. E não é fácil, né? Uma das coisas que estão acontecendo é que os movimentos identitários de esquerda são autofágicos. E o movimento trans está atropelando o movimento feminista. Imagina você chegar e ocupar a comissão das mulheres na Câmara dos Deputados com um homem. Então, vamos dominar todos os esportes femininos, porque não dá para competir quando força entra em questão, e por aí vai. Então é óbvio que as mulheres não estão gostando muito disso. E nos Estados Unidos, o Trump soube aproveitar isso. Inclusive, logo no começo do governo dele novo, ele declarou que existem dois gêneros, proibiu essa coisa de homem confuso que acha que é mulher em esporte feminino, e em tudo que é entidade federal, é homem e mulher e ponto final. Voltaram a resgatar o bom senso na Casa Branca. Respeitar a biologia, a ciência, porque não são negacionistas. O Brasil, né, aquela história, a gente sabe, o Brasil sempre fica para trás. Ele sempre que uma ideologia está caducando, ela vai se aposentar no Brasil, né, como novidade. Então, o Brasil ainda está levando essa baboseira a sério. E isso tudo importa, né? Então, mulheres sustentam Lula em eleição mais apertada de todas. De novo, né? O Bolsonaro teve votação menor entre as mulheres do que entre os homens. E isso faz a diferença quando você está disputando ali um ponto percentual. Lula venceu com menos de 51%. Sempre esse mesmo número meio mágico, né? A gente fica na dúvida, a gente desconfia, e a gente tem todo o direito em democracias de desconfiar do resultado, tá? E cobrar mais transparência e tudo mais. Antes que eu me esqueça. Mas não adianta também começar com um discurso de que é tudo manipulado, porque senão ninguém vai votar. E o Trump venceu nas últimas eleições. Então, o Flávio tem tudo para vencer nesse ano, do Lula. Mas ele vai ter que jogar um jogo estratégico, inteligente, e uma parte da estratégia é o voto feminino. Via de regra, é um voto mais emocional que a média. Via de regra, tudo falando em teoria dos grandes números. Para quem conhece um pouquinho de estatística, né? Não, mas eu conheço uma pessoa, uma mulher que votou no Bolsonaro. Tá. E ele vai ter que parecer mais moderado. Normalmente, via de regra, as mulheres têm um pouco mais de aversão a posturas muito combativas ou muito estridentes, sei lá. Então, ele vai lá ter os marqueteiros dele, né? Que esse é meu medo, aliás. Todo marqueteiro no Brasil praticamente é tucano, né? De cabeça.
Tem que tomar cuidado com esses marqueteiros, tem que ser genuíno, mas o grande trunfo do Bolsonaro sempre foi ser genuíno. Isso sim atraiu muitas mulheres para o bolsonarismo, muitas tias do Zap, por exemplo, né? Então o Flávio tem que ser alguém genuíno, que fala ali com sinceridade, tem uma causa, né? Uma luta pelo Brasil, para libertar o Brasil dessa corja, desse consórcio PT-STF, mas ele tem que fazer isso com sabedoria. Toda hora antes de começar a minha live, eu rezo aqui pro meu... Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Cristo. E peço serenidade, sabedoria e caridade, e que eu consiga focar nas minhas análises naquilo que é melhor para o povo brasileiro. Eu peço. Nem sempre vem a inspiração do Espírito Santo, né? Às vezes eu vou falando de um certo tema, vou ficando mais nervoso, entro nas tretas, vocês sabem, né? Mas é o meu intuito. Então o Flávio tem que ter o objetivo de se segurar, e ele vem fazendo isso muito bem. Ele vem fazendo isso muito bem. E ele marcou um golaço no Chile. Eu gravei um vídeo sobre isso. Ele se colocou como presidenciável. Ele trocou carinhos com a Maria Corina Machado, Prêmio Nobel da Paz, que por algum motivo estranho as feministas não gostam, né? Ele recebeu o Javier Milei caloroso para cima dele, chamando ele de presidente, e ele apresentou a Fernanda Bolsonaro ao Brasil. A imprensa fez isso com maestria. A Fernanda, esposa do Flávio, eu já tive com ela algumas vezes, e ela é uma pessoa, ela é uma dentista, é uma pessoa simpática e carismática, inteligente. Ela só tem a agregar, na minha opinião, na campanha do Flávio. Eu sei que tem muita gente que reclama que a Michelle já deveria estar mais empenhada na campanha, coisa e tal. O próprio Jair já escreveu uma carta de próprio punho para pedir que cessem as críticas, né? Enfim, tudo no seu devido tempo. A Michelle também tem muito a agregar. Ela tem um público grande, evangélico, que adora ela e tudo. Mas a Fernanda, futura primeira-dama, né? Ela precisa ser apresentada. E quando as pessoas comparam a postura da Fernanda, o trabalho da Fernanda, com a Janja, é mais um fator que depõe contra o ladrão comunista. Então, isso pode furar bolhas, isso pode quebrar resistências no eleitorado feminino, né? Então, eu acho que existe um papel aqui a ser feito pela própria Fernanda, e o Flávio navegando com sabedoria, com cuidado, né? Sem perder a genuinidade, mas com cuidado, ele ir navegando sem cair em casca de banana, né? Sem cair em armadilhas, porque vão surgir várias, e o jogo não começou, o jogo pesado. O PT está segurando munição, vai requentar aquilo tudo que a gente já sabe, e sei lá mais o que vai vir, né? Basta pensar que o Bolsonaro foi denunciado por importunar baleia. As joias do Bolsonaro, arquivado. Mas eles não desistem. Isso é ser comunista. Ser comunista é viver da mentira. Então, o jogo vai ser pesado, mas eu acho que o Flávio está se mostrando à altura do desafio, preparado, e acho que foi um golaço no Chile em todos os aspectos, entre eles ter apresentado a Fernanda, que, na minha opinião, só tem a agregar a essa pré-candidatura. Muito obrigado pela preferência, sob censura ainda, né? Muito obrigado, e peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é, cá entre nós, o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros, e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui, né? Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, o conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão.
E, se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, tivemos ontem já, conversa de boteco. Quartas-feiras temos o Cigar Bar, em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores. Então, vá lá no rodrigoconstantino.locals.com, inscreva-se, gratuito, e, se possível, torne-se um membro apoiador.